A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o evento das mulheres, que aconteceu aqui na igreja no último dia 8 de março. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a pessoa que Deus usou e que se deixou ser instrumento do Senhor para que acontecesse esse evento. A paz do Senhor, Lu, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Pai Senhor, Thaís, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Lu, me conta como é que foi para Deus te revelar sobre este projeto. Porque para quem não sabe, a Luciana ela é líder do departamento infantil do Ministério Infantil aqui da igreja. Então ela já tem bastante trabalho nesse ministério. A igreja também estava passando por bastante coisas, obras e mais um evento seria mais gente trabalhando, mais pesado, mais oneroso. Então como é que foi quando Deus te revelou? Quando Deus te revelou e como é que foi? Ano passado, né, nós tivemos o encontro da família, né, que foi em agosto. E assim que passou o encontro da família, em um momento que eu estava em oração, né, de madrugada, que é o meu momento a sós com Deus, né, que eu tenho as crianças pequenas. Então é o período que eu tenho a sós, quando a casa dorme, é o período que eu tenho o meu momento com Deus. E num desses momentos, né, o Senhor me acordou, me despertou de madrugada, e eu comecei a orar, né, e orando pelo ministério, orando pela igreja, e o Senhor foi me entregando tudo, como que ia ser, o tema, as pessoas que ele ia usar, como ele ia usar, ele foi me entregando tudo detalhadamente, né? E aquilo eu fiquei meio assustada na época, né? Eu até questionei o Senhor, falei, Senhor, tem outras pessoas lá na igreja, né, que tem mais capacidade que eu, que tem mais disponibilidade que eu, e eu fiquei nesse questionamento com o Senhor durante uma semana, nessa batalha querendo entregar o projeto que ele me deu para outra pessoa, né? E quando eu questionei o Senhor, numa dessas, eu falei, Senhor, por que eu? Por que eu? E fiquei a semana inteira nisso, e quando foi num sábado para domingo, ele me respondeu. E ele disse, porque não é você, sou eu, Meu né? Deus. Só me obedeça e vai. Então eu peguei essa palavra e fiquei em obediência, sempre buscando ele conduzir em tudo, sempre buscando ser fiel àquilo que ele, como ele me entregou, como ele queria que fosse feito, e sempre nesse temor, né? Para que eu sabia que tinha um projeto que ele queria alcançar pessoas e que ele queria um coração que fosse obediente, e ele me encontrou. Então eu só obedeci e tudo aconteceu, né? E desde de agosto você já começou a trabalhar em cima desse projeto. Como foi para você falar para as pessoas? Porque aqui na igreja nós temos também as pérolas preciosas, são mulheres que compõem um conjunto das pérolas. Círculo de oração também é conhecido como círculo de oração. E como que foi? Você temeu para você chegar na pastora e falar: olha, pastora, Deus colocou um evento de mulheres no meu coração. Você não está na liderança das pérolas, você está na liderança das crianças. Você temeu isso também? No começo eu fiquei assim um pouco receosa, né, de estar apresentando mais um projeto, porque eu já estou numa liderança, né, de famílias, e eu com a pastora, né, a gente já tinha feito dois encontros antes, né, nós já tínhamos organizado tudo, Deus, né, tinha mostrado tudo como o Senhor fez, e esse foi o terceiro encontro. Também, aí ficou eu e ela também, né, na liderança. E como você disse, nós já temos as pérolas, né, que é um conjunto, que De é o mulheres. coral da igreja. Mas nós ainda não tínhamos um, um ministério voltado para mulheres, Uhum. para todas as mulheres. Sim, Porque as pérolas é só quem está nas pérolas, sim. né? Então foi essa visão que Deus me deu. Então o que que Deus queria? Uma coisa única, uma unidade, né? Então temos o conjunto das pérolas e agora nós temos as mulheres, a Adna Goiabeiras, Sim. entendeu? Então Deus precisou fazer essa movimentação para que nascesse esse ministério, né, de mulheres na igreja e que unisse forças com as pérolas, né? E o evento foi uma bênção. Eu estava aqui, eu fui muito presenteada pelo Senhor, né? Com graça, com alegria, com renovo. E eu queria que você contasse mais sobre a organização do evento da seguinte forma: é comum as pessoas fazerem evento para as mulheres como um chá ou como um show e ter convites de pregadores de fora, pessoas muito famosas. E para você, quando Deus te mostrou tudo, Ele te mostrou já quem ia pregar também, Ele te mostrou como seria esse evento, e você não ficou tentando relutar com esse formato? Porque assim, um chá é muito mais atrativo. Ah, vai ter coffee, vai ter bolinho, vai ter alguma coisa para as pessoas comerem depois. Você relutou com esse formato ou de cara você já falou, amém, Senhor, eu vou fazer dessa forma?
Thaís, porque assim, a resposta que Deus me deu quando eu perguntei para ele por que eu, ele me respondeu muito claro. Porque não é você, sou eu. Então não era eu, não era o Uhum. meu querer, era o dele. Então eu tive que manter firme, né? Eu tive que enfrentar as barreiras, né? Porque assim, estamos vindo de um costume de chá, né? Sim. Então, assim, que tem o coffee break, tem toda essa organização. Mas o Senhor quer o quê? Que seja um encontro de mulheres. E que as pessoas venham aqui querendo encontrar Ele, que não tenha outro motivo. Tanto que quem ministrou, as pessoas ficaram sabendo no dia, né, quando foi chamada. Então, assim, porque o que que Deus quer? É que as pessoas venham se encontrar com Ele. Que não venha por causa do pregador tal, por causa do cantor tal, por causa do fulano de tal. Não, é Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E ele falou muito claro comigo isso. E eu tive que ser obediente. E assim, obediente, eu tive que ser firme, né, para não ceder a certas pressões e obedecer, para que o que Deus, como ele realmente me mostrou e como ele realmente queria que fosse feito, né? Então, assim, a obediência. Isso daí eu tive que ser firme e assim que todas que estavam aqui presenciou isso. E ninguém perguntou para mim depois se ia ter lanche, ninguém perguntava, elas estavam tão maravilhadas, elas estavam tão cheias, que elas não estavam preocupadas com o café, com o bolo, com o que ia ter depois. Saíram daqui muito pelo contrário, perguntando quando que seria o próximo. Então isso para mim é gratificante. Vale a pena obedecer e seguir tudo conforme Deus orientar, porque Ele sabe, né? E Ele faz tudo perfeito. Está no controle de todas as coisas. Sim, exatamente. E sempre que nós vamos fazer um dentro da igreja, as pessoas esperam que seja um evento gratuito, filantrópico. E teve muita crítica quando houve ali um valor estipulado para a taxa de inscrição? Exatamente. Principalmente quando foi comunicado que não teríamos o coffee break, né? Mas assim, cobramos um valor simbólico, né, irrisório, em cima de muitos que a gente já foi, que são eventos grandes, que também você não sai de lá mal com uma lembrancinha, Uhum. né? E assim, e a nossa igreja, ela tem um projeto de crescer. Então vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir fazer um chá. Então Deus já está preparando essa base, entendeu? Porque quando nós não conseguimos mais fazer o chá, as pessoas já vão estar o quê? Alicerçadas naquilo que Deus quer, de como Deus quer fazer as coisas, entendeu? Porque Deus quer o quê? Que as pessoas venham por causa dele, é por ele, entendeu? Para encontrar com ele. Então, nós mudamos esse formato, a pastora deu o aval, Deus testificou no coração dela e ela deu todo o apoio, entendeu? Para a gente fazer assim como em obediência ao que o Senhor orientou, ao que o Senhor, como Ele queria que a gente fizesse, né? E foi uma bênção. Porque todo mundo, ninguém reclamou depois do final. E assim, tudo que foi custeado como você falou, a igreja está passando por uma reforma, a igreja está passando por um custo. Isso é um custo, né, para a igreja. E nós não gastamos R$ 1 do caixa da igreja. Foi tudo com os valores da inscrição, as lembrancinhas, entendeu? A Decoração. decoração, tudo foi com esse valor simbólico que a gente juntou e conseguimos fazer. Uma coisa simples, bonita, aconchegante e agradável com esse valor em cima dessa inscrição, sem interferir no caixa da igreja, ser um peso, entendeu? Para a igreja. Sim. Muitas vezes nós vamos a eventos, eu mesma já fui, né? Eventos que realmente nós pagamos uma taxa muito mais alta. E é claro que existem patrocínios que ajudam para que esses eventos aconteçam, mas é porque às vezes o pregador tem um cachê, o cantor é muito famoso, muito conhecido, tem um cachê. Então, da forma que foi feito aqui na igreja, foi uma benção. Depois nós vamos pedir para nossa edição colocar aí trechos desse evento maravilhoso. Foi uma benção. Foi um culto de adoração, de louvor. Realmente houve muita palavra de Deus. Teve muita adoração. E quando nós mandamos a adoração para o Senhor nos responde com glória, com alegria, com unção, com renovo. Como a Lu falou, as mulheres saíram daqui tão satisfeitas, tão cheias da presença de Deus, que o corpo físico foi esquecido. Nós estávamos aqui realmente buscando um alimento espiritual. E o tema foi Filha Amada, certo? Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o texto bíblico também, porque não é só o tema, tem o texto bíblico que trouxe esse tema para o evento. Explica para as pessoas por que Filha Amada. É.
Quando o Senhor deu, né, o tema sobre a mensagem foi em cima da mulher do fluxo de sangue, né? Que foi uma mulher que teve todo um processo, 12 anos passando por esse processo, né? Isolada, que ela perdeu a sua identidade como filha, ela perdeu sua identidade como mulher, perdeu sua identidade como uma cidadã civil. Ela foi isolada. Praticamente ela estava morta, viva e isolada de tudo, de todos, toda a sua família, né? Então era uma mulher que tinha problemas físicos, emocionais, espirituais, né, Financeiros. financeiros, que gastou tudo que tinha para tentar achar uma cura e não conseguiu. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, o que que brota nela, no coração dela? Uma esperança de vida, uma esperança que ela de ressuscitação, porque ela estava morta para a sociedade. Então ela teve uma esperança, eu posso voltar, alguém pode vir me socorrer, alguém pode me tirar dessa lama que eu estou. Então o que que ela fez? Ela se levanta, mesmo ela não podendo estar no meio da sociedade, mesmo ela não podendo tocar nas pessoas, ela entra numa multidão, correndo o risco de ser apedrejada, correndo o risco de ser morta pelas pessoas. Né? E o que que ela faz? Ela vence o medo, porque a esperança que ela tem é tão grande que Jesus pode dar a ela, devolver a ela essa vida, que ela enfrenta aquela multidão e ela fala: se eu tocar, não preciso tocar nele, só se eu tocar na pontinha da veste dele, eu vou ser curada. Tamanha era a esperança, tamanha era a fé dessa mulher. E hoje nós vemos tantas pessoas que estão nesse buraco. Tantas pessoas. Então, o que que Deus falou? E quando Jesus fala quem me tocou, que no meio daquela multidão, aquela mulher consegue chamar a atenção de Jesus, consegue puxar aquele amor que vem de Jesus, só de tocar na orla das suas vestes, Jesus para tudo e olha e volta para ela, uma mulher rejeitada da sociedade, uma mulher que ninguém queria perto. E Jesus olha para ela e fala: quem me tocou? E ela fala: fui eu, Senhor. E quando ela assume que foi ela que tocou nele, foi ela que conseguiu tirar dele virtude, sem ele falar para ela, seja curada, sem ele pronunciar uma palavra para ela. Entende a profundidade da fé dessa mulher? Então, quando ela toca, Jesus não precisou falar para ela, seja curada. Ela foi curada instantaneamente, porque é a fé dela. E Jesus vira para ela com aquele amor, eu imagino a cena. E Jesus olha para ela assim e fala: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Então, esse é o exemplo que Jesus nos deixou quando registrou essa passagem na Bíblia. Então, quando o Senhor falou isso para mim, filha amada, esse tema, porque nós somos herdeiras, herdeiras dessa graça de Deus. Nós somos herdeiras de receber esse poder. Não precisa Jesus falar. É só a gente tocar nele. E nós temos que ir, vencer a multidão dos problemas, vencer a multidão do medo, vencer a multidão do orgulho, né? Sair daquela coisa de querer agradar as pessoas, mas querer agradar o mestre, agradar ele e ser filha amada e receber esse amor, que é o que mais importa na nossa vida. Amém, glória a Deus. E quando você recebeu esse tema, Lu, com certeza veio ao seu coração muitas mulheres sobrecarregadas, cansadas. E o que mais te tocou em relação a essas mulheres para esse tema? Que você entendeu, falou: Senhor, eu já entendi. Serviu ali também para você já esse tema? Porque Deus, muitas vezes, ele fala conosco para a gente entregar uma mensagem para alguém. E outras vezes ele fala com a gente primeiro, mas também para falar com alguém. Você se identificou como essa filha que às vezes está cansada, está sobrecarregada, está cheia de problemas que só o seu pai pode resolver? Sim, Thaís. Eu tive problemas com meu pai, né? Meu pai e a minha mãe nunca foram casados e eu tive problemas. Eu nunca tive meu pai presente. Eu tenho meu pai registrado no meu RG. Eu tenho meu pai registrado na minha certidão, mas eu nunca tive, assim, meu pai ali presente para me proteger, sabe? Eu nunca tive meu pai. Eu tinha muita dificuldade de reconhecer Deus como meu pai. Porque quando Deus não fazia o que eu queria, é igual meu pai. Não se importa comigo, igual meu pai. Se eu pedisse alguma coisa para o Senhor e ele não me atendia, é igual meu pai.
Essa era a minha visão de Deus. E Deus teve que me curar. E Deus me curou nisso. Então, quando eu entendi isso, que antes de eu ser filha do meu pai biológico, antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, eu já tinha um pai. Antes de eu vir nesse mundo, eu já tinha um pai. Então, eu não nasci órfã. Por mais que eu era, como ditado popular, órfão de pai vivo, eu não nasci órfão. Eu tenho um pai. Eu sempre tive um pai, independente de como foi a minha situação com meu pai terreno. Então, quando eu entendi isso, eu recebi esse amor. E como é maravilhoso você se sentir amada, protegida, acolhida por um pai. Você sentar. Eu chego assim nos meus momentos com Deus, eu debruço meu joelho assim no sofá e eu me sinto no colo dele. Eu posso estar naquele momento mais de dor que eu possa estar. Eu me sinto acolhida. Eu sei que eu tenho pai, eu sei que eu tenho para onde correr. Entendeu? Então, quando Deus me deu esse tema, Ele falou comigo, eu chorei muito. Porque eu entendi essa graça, eu entendi esse amor de Deus por nós. E eu até brinco com certos amigos meus, eu falo, gente, eu sei que Deus ama os homens, vocês são muito importantes para Deus, mas Deus tem um quê com as mulheres? Deus tem um quê com as mulheres? Deus tem uma quedinha por nós, sabe? Então, assim, é que somos filhas. Nós somos filhas amadas, preciosas, somos princesas de Jesus. Então é isso que Ele quer que nós venhamos entender. Que mesmo na nossa dificuldade, mesmo em meio a nossos problemas, mesmo na situação que a gente possa não ter o nosso pai terreno, o nosso pai biológico, um convívio, um relacionamento de paternidade, nós não nascemos órfãos. Porque antes de sermos gerados, nós já temos um pai. Glória a Deus. Você falou uma coisa muito interessante, que quando a pessoa não tem pai, ela realmente tem uma dificuldade para se relacionar com Deus, porque Deus é o nosso pai. E se a gente não tem um bom relacionamento com o nosso pai aqui da terra, como que a gente vai ter um bom relacionamento com o nosso pai Sim. celestial? Até nós entendermos a nossa identidade de filhas, realmente pode acontecer ali um problema de reconhecer também a autoridade. As pessoas ficam falando sobre a disciplina positiva, educação positiva, você negociar com seu filho, você fazer barganha, dar escolhas. Você acredita que isso interfere também no... Porque às vezes a pessoa tem um pai, tem uma mãe, mas que fica indo para essa disciplina de fazer barganha com o filho. Isso também interfere na relação que ele tem com Deus? Essa Olha, criança? eu acredito que sim, Thaís. Sabe por quê? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós não estamos ilesos, porque nós temos um Pai Celestial, nós não estamos ilesos de passar por aflições. Uhum. Então, o que Deus faz conosco? Ele nos prepara. Porque se a gente vê toda a nossa história, Deus nos prepara para sermos o quê? Fortes. Sim. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, Deus nos prepara. E nós, como pais, nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai maior. Ensinar os nossos filhos a serem fortes. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos seguindo o exemplo de Deus. Porque Deus não faz barganha com a gente. E mulheres, muitas vezes, que crescem com essa dificuldade, não é só pela ausência do pai, né? Então, também é por essa ausência de autoridade, de firmeza, de uma criação mais rígida mesmo, para que entenda que tem o sim, que tem o não. E quando a gente permite muito os nossos filhos, as nossas filhas, vamos falar de mulheres, porque nós estamos falando de um evento de mulheres. A gente vai mimando demais, cresce. Então, assim, são os excessos. Não ter pai e ter um pai e uma mãe muito permissivos também vai causar um problema de relacionamento e de identidade nessa mulher futuramente. Então não adianta você pai que está nos assistindo ou você mãe falar assim, ai não, eu preciso ser um pai que o meu filho me ame. Nós amamos ao Senhor também. Mas o Senhor, Ele nos corrige, Ele nos exorta. Então evite que a sua filha tenha um problema de paternidade, porque não é só a ausência do pai que vai causar danos terríveis para a vida dela. Porque aí o primeiro não que Deus der para essa sua filha, ela vai falar assim, ai, Deus não existe. Deus não faz o que eu quero, como ela falou. Só que no caso dela, ela não tinha realmente um pai. Mas aí um pai que faz tudo que a filha quer, ensina que Deus também é um pai que faz tudo que o filho quer. E não é dessa maneira. Nós precisamos conduzir nossos filhos, as nossas filhas. E muitas vezes as mulheres vêm aqui
nem sempre são sobrecarregadas por problemas ou são feridas emocionais por falta de amor. Muitas vezes são feridas emocionais por falta de limites, porque não sabe ouvir não. E crescem mulheres soberbas, arrogantes, e aí acontece uma coisa mínima na vida dela, ela pensa que tudo acabou, que Deus não existe, que Deus não a ama, por simplesmente não saber ali lidar com limites. E no sábado aqui, tinham mulheres com várias feridas. E eu achei muito interessante porque foi tratado, né, sobre a ferida da ausência do pai. Mas tinham mulheres sobrecarregadas, Lu, porque hoje em dia nós temos muitas atividades, nós fazemos muitas coisas. Você tem 2 filhos pequenos, sabe o que é fazer muitas atividades e cuidar da casa, da família, do ministério. E tinham mulheres aqui que estavam sobrecarregadas e cansadas. O que você sentiu quando você ouviu o testemunho de que aquilo ali foi um renovo, foi um gás a mais para aquela irmã continuar? Thaís, um adendo na sua pergunta e Sim. já puxando o que nós estávamos falando, Jó era um homem que fazia tudo certo. Era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era um homem conhecido, né, porque tinha muitas posses. E no final do livro de Jó, ele fala o quê? Antigamente eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, quando eu coloquei o pé, falei, Senhor, o Senhor me deu para mim, eu vou. E eu sempre orei, Senhor, que não seja só mais um encontro, que seja o encontro. Que elas saiam daqui não ouvindo falar do Senhor, mas que elas te veem, que elas te vejam. Quando eu conheço Jesus, quando eu tenho encontro com Ele, a minha carga não é mais minha, é dele. Porque Deus, como nós estávamos falando, Jesus, quando era para ser crucificado, o que ele orou? O Filho de Deus, Pai, se possível, livra de mim esse cálice. E o Senhor, a resposta que Deus deu para ele foi o quê? Cumpra o que você tem que fazer. E ele foi lá e cumpriu e venceu. Então nós também vamos cumprir o que Deus tem para nós e vamos vencer, porque Deus está conosco, porque nós conhecemos a Deus, porque nós vemos a Deus, nós temos o encontro com Deus. Agora, se eu só escuto falar dele, vai ser muito pesado. Porque eu não vou ter ajuda, eu não vou conseguir me entregar a ele, eu não vou conseguir entregar a minha carga para ele, eu não vou conseguir entregar a minha situação para que ele me ajude a resolver. Porque eu só escuto falar. Mas quando eu tenho esse encontro, é diferente. A rotina continua a mesma, não muda. De sábado para cá, muito pelo contrário para mim, né? Aumentou a minha carga, mas está leve, entendeu? Porque eu não estou carregando sozinha. Então essa é a diferença. Nós temos esse Jó antes e Jó depois. Sim. E nós temos que ser assim. Antes, ouvimos falar, é pesado, é árduo. E depois, nós conhecemos ele, nós vemos ele. Continuamos a mesma carga, mas é leve. Amém. E tiveram já mulheres que vieram falar disso para você? Sim, muitas mulheres. Teve um testemunho de uma que veio e ela tem um problema na casa dela, os filhos dela não obedeciam ela e tinha um problema, não obedecia ela para dormir, não queria ter hora. Eles comandavam a casa. E ela chegou lá no sábado, ela falando assim, crianças, vamos dormir. Ela só dava um comando. Ela falou para mim, olha, o que está acontecendo? O que foi isso? O que vocês fizeram nesse sábado? Porque ela não é cristã ainda, né? O que vocês fizeram esse sábado? O que vocês me deram, né? E ela levou a lembrancinha, né? Ela saiu daqui morrendo de fome. Ela falou, eu estava com fome. Eu cheguei em casa, dei janta para as crianças veio comer. Na hora que eu chamei, foram dormir cedo, nem mexeram no celular, nem quiseram ligar a televisão. E me obedeceram. Aí ela falou, gente, o que está acontecendo? O que vocês fizeram, né? O que vocês me deram? E ela falou assim que ela fez a lembrancinha, né? Que foi também uma direção que Deus me deu. E ela pegou aquela lembrancinha, ela tomou o chá, ela comeu com ela, falou assim que ela dormiu, ela nem jantou. Ela dormiu, coisa que ela não fazia há muito tempo, que era Glória a deitar e Deus. dormir, os filhos dela obedeceram ela, sabe? Assim, então Deus não trabalhou só nela. Enquanto ela estava aqui, Deus estava na casa dela trabalhando também. Glória a Então não Deus. foi só aqui.
E tem muitos outros testemunhos de pessoas também que chegou em casa, e o filho, o marido, sabe, assim, totalmente diferente. Então, vale a pena obedecer, sabe? Cumprir essa ordenança do Senhor e ser temente e fazer como Ele quer. Porque Ele não trabalhou só aqui. Ele trabalhou nas casas. Quando elas chegaram em casa, Deus estava ali com um presente para elas. Aquilo que elas estavam tendo dificuldade com o marido, com o filho, Deus preparou o presente. Que elas saíram, mandaram mensagem, muitas me ligaram maravilhadas, perguntando o que vocês me deram, o que vocês fizeram. Eu falei, foi só Jesus, E né? o seu coração se alegra, né, Lu? Porque o preço é Nossa, muito alto que é, paga, né? É um preço alto para que nós até falamos sobre isso, que vê aqui tudo lindo, tudo pronto, tudo maravilhoso, mas não sabe como foi o caminho para chegar até aqui. sim, E Deus se alegra. Deus se alegra do sacrifício das pessoas que estão trabalhando, porque existem as pessoas que trabalham no dia do evento aqui, seja louvando, tocando, pregando, que também se prepararam meses antes, mas existem também as pessoas que chegam aqui e recebem a bênção porque elas foram convidadas. Talvez elas nem se prepararam espiritualmente para esse momento, mas elas recebem esse presente de Deus por conta de preço que foi pago por outras pessoas. Então o coração de sim. Deus fica alegre. Se o delas ficou alegre, imagina o coração do Senhor com tudo isso. Nossa, eu cheguei em casa no sábado, eu não conseguia nem dormir, de tanta maravilhada, assim, sabe? Com o que Deus fez e tudo isso que nós plantamos também, E né? eu vou deixar as mulheres que estão nos assistindo com muita vontade de participar desse evento, porque eu vou pedir agora para passar trechos do nosso evento das mulheres, que foi uma bênção. Então vocês vão ver aí imagens, vídeos do que foi esse evento aqui de tão maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. E aí no próximo encontro de mulheres, já fica esperto nas nossas redes sociais para não perder, porque é uma bênção, você vai sair daqui edificada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, se você ficou com vontade de participar, fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram também, aqui do nosso programa, que vai estar aqui embaixo, que quando sair uma data nova do Encontro de Mulheres, vocês vão ficar sabendo. Luciana, eu quero te agradecer por ter compartilhado mais sobre o seu testemunho, esse testemunho lindo que foi você deixar ser um instrumento do Senhor para esse evento, que Deus continue te usando, te capacitando e que tenha outro logo, porque eu já quero participar de outro logo e creio que as mulheres que estão nos assistindo também querem participar. Deus te abençoe, Lu, muitíssimo e continue te dando graça para exercer o seu ministério. Tá, muito obrigada, Thaís. Não saia daí, porque já vai começar o próximo culto e eu espero você aqui no próximo programa. Deus abençoe.